Oi, pessoal. Seguinte, o que é radiciação? Radiciação é uma operação matemática inversa da potenciação, porque toda operação matemática tem seu inverso. Adição e subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação. Da onde vem esse nome, não me perguntem, mas é isso aí. O símbolo é o radical, radicando o valor que está aqui dentro. O índice indica a quantidade de fatores que foram multiplicados para gerar o radicando, e a raiz, o resultado, na realidade, é um produto que foi multiplicado para gerar o que está aqui dentro. Vou explicar melhor. Raiz terceira de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado à terceira resulta 8. Então, quando eu tenho uma raiz, eu tenho que descobrir quem foi multiplicado, qual fator foi multiplicado 3 vezes, ou quais 3 fatores idênticos geraram 8. É o 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Vou explicar melhor nessa. Às vezes o número é grande, eu não consigo fazer pensando numa tabuada. Eu vou mostrar como se resolve. Eu tenho aqui raiz quinta de 1024. Eu preciso de um valor idêntico. 1, 2, 3, 4, 5 fatores. O mesmo valor que multiplicado ele vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, resulte em 1024. Olha o que eu vou fazer, eu vou fatorar. Fatorar, vocês lembram, a gente divide por um número primo o menor possível. Metade de 1024, 512. Metade disso, 256. Metade disso, 128. Metade, 64. Metade, 32. Metade, 16. Metade, 8. Metade, 4. Metade, 2. Dividiu por 2. 1. Lógico que eu escolhi um número facinho, né? E aí eu vou ver quantos fatores 2 tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 fatores, mas eu preciso de 5. Então, olha o que eu vou fazer. Um fator, outro, outro, outro e outro. Eu consegui 5 fatores agora. 2 vezes 2, 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4 e vezes 4. Acreditem em mim, se você multiplicar isso, vai voltar nesse 1024. Então, eu resolvo que isso é raiz disso aqui. Eu substituí o 1024 por esse cálculo com fatores iguais. E como eu descobri que o valor 4 ele pode ser multiplicado com 5 fatores para gerar o 1024, a resposta é 4. Então, raiz quinta de 1024 é 4. Por quê? Porque eu sei que 4 elevado à quinta é 1024. É algo que pode parecer estranho no início, mas é só uma questão de prática. Então, descobrir uma raiz é descobrir um número, um valor, que multiplicado por ele mesmo, tanto os fatores quanto estão indicados aqui, resultem em o que está aqui dentro. Vamos a mais alguns exemplos aqui. Vou secar a lousa e mostrar um outro exemplo. Então, sempre que eu tenho uma raiz, o índice dela, esse tamanho dela, também vai me indicar um total de fatores. Assim como na potência, ele não faz parte da conta, ele é só a quantidade de fatores que eu tenho que descobrir. Então, se eu tiver raiz quarta de 81, eu preciso achar um valor. Ah, no outro eu tinha esquecido de copiar os 5 fora da raiz, me desculpem. Eu preciso achar um valor que ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele novamente, 4 fatores, porque a raiz é quarta. Isso aqui tem que gerar 81. Vamos fatorar? 81.
Não é número par, não divide por 2. Passo ao 3. 81 dividido por 3 são 27. Dividido por 3 são 9. Por 3, 3. Por 3, 1. E eu já achei 4 fatores. Então aqui eu sei que eu teria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 para gerar 81. Então a raiz quarta de 81 é 3. Lembrando, isso não é difícil, mas requer um pouco de prática. Só um cuidado. Quando eu tiver uma raiz com um índice par, aqui sempre terá que ser um valor positivo. Porque quando eu multiplico aqui os valores aos pares, se houver sinal negativo, a resposta ia ser positiva. Então, sempre vai ser um valor positivo. Agora, se for ímpar, 3, 5, 7, eu posso ter aqui um valor negativo. Eu posso ter o valor negativo e eu posso ter um valor positivo. Vou dar um exemplo simples, aquele que a gente viu ali do 8. Raiz cúbica de menos 8, raiz cúbica de 8 ou terceira. A gente viu lá que raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque se eu fizer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, eu vou ter esse 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Mas eu terei menos vezes menos, o contrário do menos, um positivo. Aqui continua um negativo. E eu não tenho um negativo aqui para cancelá-lo, então ele continua aqui embaixo. Tá bom? É questão de treino. Ah, professor, e se eu tenho uma raiz com um decimal? Eu posso transformá-lo em fração. E aí eu vou dividir essa raiz em 2. Isso eu posso fazer. Outro detalhe, a raiz segunda ou quadrada, como ela é a mais usada em cálculos matemáticos, ela ganhou o direito de não ter a necessidade de escrever o índice. Então, se eu não tenho índice escrito, é 2. Qualquer outro tamanho, o índice tem que ser escrito. Treinem, divirtam-se.